Muito bem, vamos voltar ao próximo item. Imagem e projeção. O ego, na sua ambição possessiva, olha como ela coloca afirmativamente a postura do ego, né? O ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode. Mascara a realidade com um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva, ambicionando o que não conseguiu, nem se esforça para conquistar, assume comportamento ambivalente, aquilo que demonstra é a frustração da não realidade. Desestruturado da personalidade, que não se organizou com segurança, o ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificações parasitárias prejudiciais. Esculpidas no inconsciente por impulsos de fuga de situações afligentes, as mesmas assomam e se instalam, bloqueando a consciência e adquirindo domínio sobre a razão. São muito delicados os alicerces da personalidade que se vão organizando através do tempo, desde o período perinatal, cuja influência forte estabelece por automatismos programas que se manifestarão na infância, adolescência e idade adulta, exigindo atenção. Olha que interessante. São muito delicados os alicerces da personalidade, cuja influência forte estabelece por automatismo programas que se manifestarão na infância, na adolescência ou na idade adulta. Quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá com naturalidade, sem complexidades patológicas, todo o futuro psicológico faz-se harmônico, saudável, e os enfrentamentos mais consolidam as estruturas que os constituem. Quando, porém, são vítimas dos conflitos ambientais, dos distúrbios familiares, com destaque para os pais, especialmente para a mãe, mesmo sem que tenham responsabilidade consciente, os efeitos são desastrosos. A insegurança, os temores, os complexos de inferioridade, as compulsões mascaram o ser e este, a fim de sobreviver no grupo social que se lhe apresenta como hostil, passa a atuar de forma semelhante, isto é, em consonância com o que lhe impõe, tornando-se pessoa espelho, mas tormentosa para si mesmo. Para a integração da imagem do ser, das facetas e personalidades que assume, nos mecanismos de defesa e de fuga da realidade, torna-se indispensável uma terapia psicológica cuidadosa e a convivência com um grupo de ajuda saudável. Isso, já dissemos outrora, nós tivemos a felicidade de fazer parte de grupos dessa natureza, há muitos anos atrás, entende? E até há pouco tempo nós fazíamos parte de um grupo assim. E muitos anos atrás, eu digo na época que morávamos em Fernandópolis, tinha um grupo que chamava GUP, Grupo de Urgência Psíquica, onde atendia pessoas em estado de desequilíbrio, em estado de desistência de vida e outras
situações. Assim mesmo, deve-se considerar que o ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujo conteúdo foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. O indivíduo é uma somatória, né? Não é só a psique, é o espírito eterno, né? E natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual e, às vezes, escapando-lhe ao controle em forma de imagens projetadas de personificação que exteriorizam com prevalência do ego. Adicione-se a esse transtorno psicológico a incidência de psiquismos diversos, interagindo por processos hipnóticos, conscientes ou não, sobre a pessoa portadora de uma estrutura psicológica frágil, e o conflito se torna mais expressivo. Se o indivíduo não é uma pessoa que estabeleceu a sua personalidade com estruturas sólidas, infelizmente ele fica à mercê de uma série de perturbações. Nesse capítulo surgem as obsessões, particularmente produzidas pelos espíritos desencarnados, que interferem na conduta humana. A criatura, como ser eterno e dentro da nossa estrutura de inconsciente coletivo, nós temos uma série de marcas que não se apagam. E essas marcas, muitas vezes, são identificadas por entidades das quais nós nos endividamos. Um perseguidor não vai perseguir a sua vítima gratuitamente, é porque ele tem uma dívida para ser cobrada, né? Esta incidência, que é muito comum, particularmente em razão dos mecanismos de afinidade entre os seres, constitui enfermidade desafiadora, por significar a força opressiva e constritora de um campo psíquico sobre outro que passa a dominar. A imagem captada que se instala sobre a personalidade aturde-a e trava-se uma luta perturbadora entre o agredido e o agressor, que conduz carga vibratória constituída de energia deletéria, resultado do cultivo de sentimentos destrutivos. É o que nós estamos falando. O ser, com o seu inconsciente coletivo, trazendo à tona a história de deslizes entristecedores que são acompanhados pelos seus cobradores. Ninguém passa pela vida gratuitamente. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. Francisco, mas isso é assim matemático? Exatamente. Como 2 e 2 são 4. Não, a lei é perfeita. Entendamos isso. A lei é perfeita. Somente nós é que desvirtuamos esta maravilhosa lei. Nós tisnamos a lei, porque a lei é maravilhosa, entende? E pela nossa imprudência, pela nossa invigilância, pela nossa incapacidade de amar, nós tisnamos essa maravilhosa lei. É como se fosse
uma lente de óculos toda arriscada. Não facilita a visão, dificulta enxergar. Entende? Nós temos que zelar, cuidar, né? Essa é uma lente multifocal. Se eu tiro, está tudo embaçado. Eu não consigo ler o que está apresentando. Coloco, imediatamente já me vem a claridade, a nitidez. O que eu fiz? Eu lesei a minha visão, né? A lente dos meus olhos. E eu pago um custo. Preciso usar óculos. É necessário usar óculos. Assumir-se, pois, os valores que a cada um tipifica, é conquista do seu eu sobre o ego, liberando-se de conflitos. Assumir os valores que a cada um tipifica é conquista do seu eu sobre o ego, liberando-se dos conflitos. Voltaremos para encerrar.